Então, meus amigos, o CEO da PlayStation, Jim Ryan, deu entrevista ao Games Industry e ao jornal Washington Post, que revela mais algumas coisas sobre o PlayStation 5. Também tivemos mais algumas informações envolvendo o console. Bora dar uma olhada. Então, pessoal, o assunto da internet ontem foi justamente o PlayStation 5. Logicamente pelo evento da Sony e também pela revelação de data e preço do console, incluindo o Brasil. Ontem eu já trouxe esses vídeos informando, mas caso você não tenha visto, o preço oficial no Brasil é de R$ 5.000 a versão com drive de disco e R$ 4.500 a versão sem drive de disco. Enfim, mas este não é o assunto de hoje. O CEO da PlayStation deu algumas declarações interessantes que vale a pena a gente destacar aqui. Sobre o preço do console, ele disse o seguinte: queremos dar clareza aos jogadores, queremos dar-lhes certeza. É um gasto de capital considerável e queremos garantir que as pessoas saibam que estão comprando um verdadeiro console de nova geração. Ele também afirmou que o preço do PlayStation 5 foi decidido bem no início deste ano e que a Sony sempre pretendeu oferecer uma versão do PlayStation 5 com o mesmo valor que o PlayStation 4 foi lançado em 2013. Ou seja, a versão sem disco por $400. O que não é o caso aqui no Brasil, pois o PlayStation 4 veio oficialmente a R$ 4.000 e agora R$ 4.500. Mas a gente sabe como que o dólar explodiu nesse tempo pra cá, né? Sobre estoque no lançamento, a gente sabe que o PlayStation 4, principalmente nos Estados Unidos, sim tiveram problemas de estoque. Você tentava comprar o console, mas não encontrava. O que parece que vai ser diferente para o PlayStation 5. Está escrito aqui, ó: a Sony terá mais unidades de PlayStation 5 prontas para a venda do que unidades de PlayStation 4 em 2013. Sobre os 3 jogos de PlayStation 5 exclusivos que também ganharão versões para o PlayStation 4, que no caso são Spider-Man Miles Morales, Sackboy e Horizon Forbidden West, Washington Post questionou sobre a limitação que trazer estes jogos para a atual geração pode trazer, não extraindo o máximo do PlayStation 5. E ele disse o seguinte: as versões PS5 desses jogos são construídas do zero para tirar proveito do conjunto de recursos do PS5. E temos um caminho de atualização para os usuários do PS4 obterem as versões PS5 gratuitamente. É sobre as pessoas terem escolhas. Estou muito satisfeito com a situação. Aí sobre a compatibilidade do PlayStation 5 com os jogos de PlayStation 4, ele disse o seguinte: dos milhares de jogos testados para compatibilidade com versões anteriores do PlayStation 4, 99% pode ser jogado no próximo console. E a matéria cita também a PlayStation Plus Collection, que foi anunciada ontem, que eu já trouxe aqui. Mas basicamente é assim: se você for assinante da Plus e comprar um PlayStation 5, você vai ter direito a 18 jogos direto já. Títulos de peso como God of War, Uncharted, Bloodborne, jogos de PlayStation 4, sem precisar pagar nada a mais por eles. Então, ou seja, você já tendo a assinatura da Plus, uma biblioteca de peso de jogos de PlayStation 4, você já terá acesso no PlayStation 5. Sobre o suporte ao PlayStation 4. Ele diz que espera até 4 anos de expectativa de vida para o PlayStation 4, ou seja, 2024. A comunidade PS4 continuará a ser incrivelmente importante para nós por 3 ou 4 anos. Esperamos que façamos bem o nosso trabalho, mas dezenas de milhões ainda estarão engajados no PlayStation 4. Então, ele falou aqui de 3 a 4 anos o suporte ao PlayStation 4. A gente sabe que os jogos vão diminuindo com o passar do tempo, né? Porte de jogos para o PC. Ele comentou o seguinte: embora respeitemos muito a primazia do PlayStation como principal local de descanso para uma excelente propriedade intelectual de jogos que possuímos, achamos que é hora de explorar a extensão do IP. Achamos que essas duas etapas são coisas perfeitamente lógicas e racionais para fazermos. Devemos fazer com que a IP funcione um pouco mais como uma ferramenta de aquisição para a comunidade PlayStation. Então, como já foi dito em um relatório financeiro da Sony, ela pretende sim levar mais jogos para o PC. Jogos no lançamento First Party, desenvolvidos pelo PlayStation Studio, eu acho muito difícil sair no lançamento. Mas depois de um tempo, eu creio que sim podem levar, mas não todos os jogos. Alguns com certeza serão exclusivos do PlayStation. Em entrevista ao Games Industry, ele disse o seguinte com respeito a serviço de assinatura de jogos: a gente sabe que existe a PlayStation Now,
mas no Brasil ainda não temos este serviço. Mas de qualquer forma, você sim tem como assinar. Eu já fiz vídeo mostrando como você assinar aqui no Brasil. Enfim, mas ele se assemelha ao Game Pass da Microsoft, só que o Game Pass vem jogos first party no lançamento. E ele comentou justamente isso para o modelo de negócio da Sony. Já tivemos essa conversa antes. Não vamos percorrer o caminho de colocar novos títulos em um modelo de assinatura. Estes jogos custam muitos milhões de dólares. Bem mais de que 100 milhões de dólares para serem desenvolvidos. Simplesmente não vemos isso tão sustentável. Então, ou seja, jogos Day One, no dia do lançamento, em serviços como o PlayStation Now, esquece. Queremos tornar os jogos maiores e melhores e, com sorte, em algum momento mais persistentes. Portanto, colocá-los em um modelo de assinatura no primeiro dia, para nós, simplesmente não faz sentido. Para outros, em situação diferente, faz sentido. Mas para nós, não. Queremos expandir e aumentar nosso ecossistema existente e colocar novos jogos em um modelo de assinatura simples que não combina com isso. Ele disse que ainda não revelaram tudo sobre o PlayStation 5, como por exemplo a interface de usuário. Ainda não mostramos nada de experiência de usuário do PlayStation 5. Há algumas coisas muito legais dentro disso. Conforme o conjunto de recursos do PS5 se torna mais pegajoso e a maneira como as pessoas fazem os jogos se torna mais inteligente e mais interessante, haverá oportunidades para um maior envolvimento e mais tempo gasto na plataforma. Então, com certeza, irão mostrar em um próximo evento aí mais pra frente. Lindo. Então, nas duas entrevistas eu fiz um resumo e o mais importante é isso que ele falou. Algumas declarações ali até polêmicas, né? Mas de toda forma é interessante saber, principalmente da compatibilidade. Tivemos a revelação das caixas oficiais do PlayStation 5 também. A gente vê aqui uma caixa preta da versão digital lindíssima, cara. Caixa realmente muito bonita. E aqui a gente vê em cima 8K, 4K HDR aqui e não dá pra ler. Ah, tá escrito versão sem disco aqui em cima. Mas, cara, caixa bem bonita. E tá aqui da versão com disco, que é uma caixa branca. A preta eu acho bem mais bonita. Mas a branca aqui também não deixa a desejar. Muito bonita mesmo, cara. Não acho. Então, meu amigo, estas foram as novidades por hora. Assim que tivermos mais informações, eu trago aqui para vocês. Caso você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima.